Os tambores de guerra começam a soar na capital do país. Começa agora Brasília já. Olá, Rodolfo. E aí, Alexandre? E aí, pessoal, tudo bem? Semana começando aqui em Brasília, mas no Brasil a gente até na chamada está sentindo aí um prenúncio de guerra, guerra fiscal. Os estados brasileiros há muito tempo eles têm as suas diferenças e a gente sabe como foi formado o Brasil. Há estados que são mais produtivos, outros têm características com menos condições financeiras, mas não menos importante. Até por isso foi-se feito o equilíbrio da federação para que um compensasse o outro. Porém, a situação agora está mais explícita, principalmente porque as mudanças econômicas que estão tramitando no Congresso parecem afetar alguns estados mais do que outros. E ontem, o governador de Minas, Romeu Zema, surgiu com uma nova proposta. E aí? Pois é, a gente está aí no meio dessa coisa, a reforma tributária tramitando no Senado, né? E como a gente disse aqui já algumas vezes, o Senado tem características diferentes da Câmara e provavelmente isso provocaria algum tipo de mudança na discussão. A Câmara é proporcional ao tamanho de cada estado, das bancadas. No Senado, todos os estados têm o mesmo tamanho, né? 3 senadores, e isso então provavelmente poderia provocar algum tipo de diferença. E aí então o governador de Minas, Romeu Zema, numa entrevista, pega e diz que então os estados do Sul e Sudeste estariam se unindo contra os estados do Nordeste nessa briga. Depois ele voltou um pouco atrás, disse que tinha sido um pouco mal interpretado, mas a verdade é que é um pouco esse sentimento mesmo que está se avizinhando ali. É mais ou menos agressivo. O que vai acontecendo agora nessa tramitação que começa da reforma tributária é uma divisão mesmo, porque o que aconteceu? Lá na Câmara, na primeira etapa da reforma tributária, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, conseguiu que aquele conselho que vai definir como é que vai ser distribuído os recursos dos impostos, os estados maiores tivessem mais peso. O maior estado do país, que tem a maior população e a maior economia, é São Paulo. Isso já começou a gerar reclamações de governadores dos estados menores. Não, a gente vai precisar corrigir isso aqui, vai precisar aumentar, o tamanho do estado não pode ser o único critério. E já vinham se unindo nesse sentido. Então o Zema pega e fala, não, agora nós vamos nos unir, e gera esse clima de guerra fiscal que está de fato latente nessa discussão lá no Senado. É bom a gente lembrar que, quem está do outro lado, o Brasil permeia já essa disputa há muito e muito tempo. Nós somos um país que já teve a famosa política do café com leite, que era justamente São Paulo e Minas unidos. Sempre se teve um sentimento, que nós aqui somos completamente contrários a ele, mas existe no país, de que o Sul carrega o Norte e o Nordeste nas costas, de que o Sul é o produtivo, o Sudeste é quem mais produz e o Norte e o Nordeste não teria essa mesma força. Como a gente sabe, não é assim que funciona, e o Estado tenta justamente fazer essa compensação na igualdade que foi estabelecida na casa. O fato é uma guerra que começa. Estados disputarão poder entre si. E, obviamente, nós temos muitas decisões que terão que ser respaldadas pela Câmara dos Deputados. E na Câmara, de fato, a maioria da força proporcional de cada estado é o que decide. Portanto, o assunto está só começando, a confusão tende a ser muito maior daqui a pouco. Sem dúvida, né? E realmente a coisa não pode virar isso uma queda de braço entre Senado e Câmara, porque nós estamos falando de uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional ela é promulgada pelo Congresso, então precisa haver um consenso aí entre as duas casas. Então, realmente, se houver agora, nessa votação da reforma tributária, uma mudança muito grande daquilo que foi feito lá na Câmara, isso não vai dar certo. Então, realmente, vai ser necessário agora bom senso para a gente conseguir chegar a um bom termo aí, ou senão a reforma tributária que é tão ansiada, está sendo tão esperada, pode acabar
de novo esbarrando nessas dificuldades. E a gente inicia, somente iniciando essa semana, já com este assunto, que está para lá de quente aqui em Brasília e que tende a ter desdobramentos no decorrer da semana que trarão para nós aqui muitas informações e para você, os bastidores da capital federal, agradecendo já este primeiro conteúdo da semana. É isso aí, gente. E sempre aquele convite, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Até amanhã. Muito obrigado e até amanhã.